Como vai, doutor Augusto, meu amigo? Tudo bem, doutor Pedro? Graças Pedro Calmon. Tudo ótimo, aqui pode me chamar de Pedro, que a gente está num ambiente super descontraído e informal. Agradecer a doutora Ingrid que entrou, doutora Ingrid que também, junto com a Flávia, com você mesmo, foram host do evento lá em Recife. Muito bom. Como é que estão as coisas por aí por São Paulo, Augusto? As coisas vão complicadas, né, por causa da Covid, mas é tudo sob controle, né, dentro, né, do que é possível, né, administrando aí, né, o que eu costumo brincar, o apocalipse, né, mas as coisas estão caminhando, acredito, com colaboração de todos, né, as coisas vão se acertando. Né? O que eu tenho visto e comentado é que como você mesmo falou, é quase que um apocalipse. E sempre acontece, explode a bomba, corre-se para tentar resolver o problema, depois começa a resolver, vem outra nova bomba, cada dia uma novidade, né? Pois é, antes de tudo, boa noite a todos, né? Eu agradeço ao Pedro e a Emiló Academy pelo gentil convite. Para mim é uma satisfação, né, estar aqui com vocês, né? Eu já venho acompanhando a Maritime Law Academy há algum tempo, sei que o trabalho que é feito é de excelente qualidade, né? Nós precisamos de uma instituição acadêmica nessa área do direito marítimo, né, que é uma área importante, né, para o desenvolvimento né, do nosso país, né, como um todo. Eu tenho uma afinidade muito grande com a Marinha Mercante, porque eu fui oficial da Marinha Mercante, minha primeira atividade profissional, né, lá em 88, né, quando eu ingressei na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e desde então nunca deixei de estar de uma forma ou de outra ligado a esse setor, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande, né, saber que existe uma academia voltada para o estudo, o ensino, né, e os debates acadêmicos do direito marítimo. Augusto, boa noite, muito obrigado, antes de qualquer coisa, por você ter aceitado essa participação. Você, como um acadêmico, é uma honra ter aqui para poder trazer todos os seus conhecimentos. O Beckman, professor Beckman, que foi seu colega no CIAGA, inclusive lembrou que você deu aula no CIAGA também, e isso é um diferencial, sempre foi um diferencial na sua atividade, na sua atuação como procurador. Você é egresso da Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante, conhece como ninguém justamente como funciona não só o meio marítimo, como também o portuário. E isso é uma honra muito grande para a gente. Me lembro a gente conversando lá em, sei lá, 2013, 2014, sobre essas questões, junto da Júnia, do Maurício, e isso sempre foi um destaque. Por isso que eu sempre digo, você é aquele que todos consultam, sejam dentro do Ministério Público e seja fora, pelo seu conhecimento, não tem a mínima dúvida. Muito obrigado mesmo. Então, vamos começar. Só queria registrar, agradecer em nome da professora Eliane, que é a nossa coordenadora, aí, a nossa tutora. Aproveitar e agradecer a doutora Janine Fiorotti, que é procuradora do trabalho lá de Vitória, também está presente aqui. Marcos Cunha, que é diretor de um importante terminal portuário. Marcelo, Dr. Robertson. A gente tem aqui pessoal da indústria offshore, temos trabalhadores da indústria offshore, trabalhadores portuários, trabalhadores de todos os setores, e também temos diretores e trabalhadores, ou seja, a gente reúne aqui uma plateia ecumênica para ouvir, e isso é muito legal. E aí vamos dar continuidade a essas questões que estão sendo tratadas sobre o setor portuário, Augusto, trazendo essas discussões de grande importância acadêmica. A gente teve no dia 30 uma discussão muito interessante com o Dr. Maxwell Rodrigues,
que está presente, e o Dr. Sérgio Aquino, presidente da FENOP. E dando seguimento, apresento você, Augusto, que é mestre e doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela USP, especialista em Relações Internacionais pela UCAM, Cândido Mendes, Rio de Janeiro, como muito bem falado, bacharel em Ciências Náuticas pela Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, CIAGA, professor de diversas instituições de ensino, foi coordenador do livro em homenagem aos 10 anos da CONATPA, que é a Coordenação Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, ao qual tive o prazer de escrever um artigo, e é procurador do trabalho, oficiando em São Paulo, oficiou durante muitos anos em Santos, que tem uma grande atividade portuária, e é um dos mais atuantes desse segmento marítimo portuário, como eu falei, fonte de consulta. Então, eu queria, Augusto, se possível, que você me explicasse qual é o papel do Ministério Público do Trabalho e por que o Ministério Público tem se destacado tanto nessa época de pandemia, principalmente com relação às atividades portuárias. O que o Ministério Público tem se pautado? Por favor. É bom, Pedro, e queridos ouvintes aí, né, do outro lado, o Ministério Público do Trabalho, dentro, né, das atribuições da Constituição, né, a defesa da ordem jurídica, dos direitos sociais, dos direitos individuais indisponíveis, né, nesse momento de pandemia, em que, com certeza, muitas questões, né, surgem, né, que giram em torno do mundo do trabalho, né, o mundo do trabalho que veio sendo desconstruído, né, nos últimos anos, né, em função aí de algumas medidas legislativas, né, para, né, flexibilizar algumas normas, né, até falando abertamente de possível extinção da Justiça do Trabalho e tudo mais. Com a pandemia, ficou evidenciado, Pedro, que as questões do mundo do trabalho, elas são centrais, né? Isso ficou muito evidente, né, com a impossibilidade das empresas continuarem a funcionar, né, dos trabalhadores exercerem as suas atividades rotineiras, e isso, né, trouxe para frente questões ainda mais prementes, como, por exemplo, o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, nesse momento, né, podemos dizer assim, de excepcionalidade, né, que é um momento que nós nunca, pelo menos eu nunca pensei que iríamos, né, enfrentar, é um cenário de filme mesmo em determinados locais do mundo, né, a gente está praticamente, vamos dizer, entre aspas, né, comemorando 100 anos da pandemia da gripe espanhola. Né? Verdade. Eu escrevi até um artigo junto com outro professor, o Cláudio Janotti, exatamente fazendo esse paralelo entre a gripe espanhola e a Covid-19, né? E como os direitos sociais, naquele momento, há 100 anos atrás, em plena Primeira Guerra Mundial, foram importantes para resgatar, né, a dignidade das pessoas que foram atingidas, tanto pelo conflito armado, como também, né, pela pandemia. E 100 anos depois, mais ou menos, né, nós temos uma nova pandemia, e agora paradigmática, porque praticamente parou o mundo. Né? Há 10 anos atrás houve outras pandemias do SARS e outras gripes também, né? Mas nunca chegou a essa situação. Né? E eu gosto de ler, tem 2 livros aqui em casa, agora eu não me recordo o nome do autor, é um médico do Hospital Oswaldo Cruz, né, que escreveu um livro sobre o vírus na história e o outro é pandemia. Né? E ele diz expressamente que é plenamente previsível a ocorrência, a deflagração de uma nova pandemia, né, no mundo. E, né, os países não se prepararam para esse aviso. Né? A gente costuma brincar que guerra avisada morre quem quer. Né? Então era previsível, né, a ocorrência de uma pandemia ampla. Né? É claro que
essa pandemia, Pedro, ela não é, né, esse vírus não é letal como um vírus do Ebola, por exemplo, né, com uma taxa de mortalidade muito grande, mas o risco dela é impactar o sistema de saúde, né, naquelas pessoas que vão precisar ser atendidas em UTI, de serem entubadas com ventiladores, e o sistema de saúde público ou privado não tem capacidade para acolher simultaneamente essas pessoas. Então, o impacto é muito grande. Por quê? Porque, né, aí a taxa de infecção é muito elevada, mesmo que ela não seja uma doença, né, uma gripe assim, com uma letalidade muito grande, né? É verdade. O que eu tenho visto, só um parênteses, o que eu tenho visto é justamente a briga não é só pela vida, obviamente, mas é para ter a possibilidade de viver, ou seja, Sim. Não colapsar o sistema, esse isolamento todo que todos estão fazendo, essa prisão domiciliar, que não adianta nem impetrar habeas corpus, que não sai, já tentei, eu estou preso dentro de casa já há 45 dias e vou ficar, mas o fato é que realmente não tem uma, como é que eu posso dizer, não tem uma perspectiva, porque nosso problema é a saúde pública e privada. Ou seja, esse, com certeza. E eu tenho tratado muito, e eu acho isso muito interessante de se colocar sempre com o Ministério Público do Trabalho, porque o que tem se visto não é a briga contra o vírus, até porque acho que seria ilógico, mas a briga para saber se os padrões estão sendo efetivamente adotados para se proteger o trabalhador. Isso eu acho que é muito legal. Isso eu acho que é muito importante de se ter. Como é que tem sido, não sei se tem se vivido essas questões nas atividades portuárias, eu tenho visto muita discussão aí, você faz parte também da coordenação do direito sindical, acredito, e você tem visto muitas discussões dos sindicatos querendo flexibilizar, os operadores querendo flexibilizar, os sindicatos também querendo, já tinha essa discussão antes querendo o turno duplo, né? E agora me parece que por uma questão de saúde está sendo flexibilizado. Qual é a sua posição a respeito disso? Bom, e você está falando da dobra, né, provavelmente. Da dobra do trabalhador portuário avulso, principalmente, né? Exatamente. Bom, o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma posição, e essa posição eu defendo, né? Eu fui, na época que eu estava à frente da coordenação, esse foi um dos pontos centrais, né, de nossa atuação, é a não flexibilização, né, da questão do intervalo de 11 horas. Isso. Né? E a questão é até histórica, porque quando veio a Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, de 93, e depois, né, discussão foi travada, que os trabalhadores avulsos até reclamavam que não tinham direito ao intervalo de 11 horas. Né? Era um questionamento, por que eu não tenho direito ao intervalo de 11 horas, que é, né, uma garantia, né, para a saúde do trabalhador das outras categorias. Aí a Lei 9.719, né, em 98, estabeleceu expressamente o intervalo de 11 horas para os trabalhadores avulsos. Né, e aí começou a celeuma em alguns portos, sobretudo em Santos, né, que os trabalhadores eles entendiam que, né, a lei flexibilizava com as excepcionalidades que poderiam ser, né, estabelecidas por negociação coletiva, e, na verdade, isso levava a abuso, né, na minha concepção, de estabelecer essas excepcionalidades. E praticamente tudo era excepcional. Né? E aí os trabalhadores eles faziam dobras, né, sem restrição. E isso é prejudicial sobre dois aspectos. Primeiro, né, com um número elevado de trabalhadores avulsos precisando do trabalho, né, a dobra diminui as ofertas de trabalho e diminui o ganho dos trabalhadores que não conseguem acesso ao trabalho. É verdade. Né? Outra questão também é que a possibilidade de inviabilizar os próprios ógmos, porque esse trabalhador que se escala em desrespeito ao intervalo de 11 horas, né, depois ele vai pleitear na justiça
o não respeito ao intervalo de 11 horas. E os órgãos estão com dívidas milionárias. Né? É claro que isso é uma questão, afeta os órgãos, mas pensando do ponto de vista da saúde do trabalhador, né, não há como flexibilizar uma norma de segurança e medicina do trabalho. Numa das audiências em Santos, eu me lembro, né, que o presidente, né, de um dos sindicatos virou para mim e falou: doutor, né, o senhor vai sair daqui da procuradoria e vai dobrar, né, o seu trabalho, vai para a faculdade da aula. Eu falei: né, presidente, mas eu, na minha aula, no máximo que eu vou fazer é matar meus alunos de tédio, né? Eu não vou operar um equipamento que movimenta um container, movimenta, né, pesos, né, significativos com risco à saúde, causando um acidente. Então, é uma questão até mesmo, né, que é a saúde do trabalhador, é a saúde, né, de todos os que estão em volta, e até mesmo a segurança da operação, a integridade do navio, né, para evitar uma avaria no navio, como acontece de vez em quando. Eu tive em Manaus, né, e teve, né, um acidente que 3 containers numa operação lá de carregamento foram parar no Rio Negro. Né? Uhum. Então, é uma atividade de risco. Né? O intervalo de 11 horas deveria ser respeitado. Né? Eu assim, particularmente, também concordo com essa posição, e principalmente pelo triste aspecto, obviamente pensando como defendendo terminal portuário, que já o fizemos muito. Uma coisa que para mim sempre chamou atenção: luta-se para flexibilização. Uma vez que se flexibiliza, entra-se na justiça com ações individuais, pleiteando justamente a quebra disso. É muito interessante, infelizmente isso tem acontecido bastante, mas eu com a Aduno concordo 100% com essa posição. Aí eu pergunto para você, atualmente, quais são os maiores desafios nessa atuação, na sua atuação do MPT, e como é que as empresas e os players do setor portuário, de modo geral, principalmente as empresas de navegação de apoio portuário, aquelas de rebocador, que sei que você também tem várias questões, como é que você tem visto esse movimento? Qual é a sua questão sobre isso? Bom, em questão das empresas de apoio portuário, né, Pedro, existe uma discussão muito centrada na questão da automação dos rebocadores. Né? Isso é um dos principais temas que nós temos no Ministério Público do Trabalho. Né? As empresas que atuam nesse setor, elas entendem que pelo fato da automação desses novos rebocadores, haveria a necessidade de diminuir o cartão de lotação, né, o cartão de tripulação de segurança. Né? Só que, na minha discussão que a gente, né, tem na CONATPA, né, dentro do Ministério Público, e também com os players, né, de que talvez a definição de CTS tenha que ser melhor entendida. Né, que o CTS é a tripulação mínima de segurança para o navio operar, né, como o nome diz, com segurança, mas não quer dizer que seja a tripulação adequada para fazer um equilíbrio entre trabalho e descanso. Né? Então, as empresas, né, dentro da sua livre iniciativa, dentro do seu interesse, né, entendem que deve haver a diminuição da tripulação, e o Ministério Público, né, tem, né, uma visão, até o Ministério eu ia falar o Ministério do Trabalho e Emprego, mas o Ministério da Economia hoje mudou, né? Tem também um entendimento um pouco diferente. Né, e essa é uma questão que precisa ser aprofundada, até mesmo quando, né, isso vier eventualmente para uma mediação ou para um inquérito civil. Né? Então, me parece que é uma questão importante. Em relação a outras questões envolvendo especificamente a Covid,
né, 19, a gente tem observado que as empresas estão preocupadas, né, com a condição dos trabalhadores e têm, né, de uma forma ou de outra, atendido as notificações do Ministério Público, as orientações que são emitidas pela CONATPA. A CONATPA ela tem uma atuação, né, o Ministério Público do Trabalho, para quem não conhece muito bem a instituição, ela atua em algumas áreas temáticas estratégicas. E entre elas tem o setor portuário e aquaviário, né, já de algum tempo, desde 2003. Né, porque o Ministério Público identificou que esses dois setores, eles são estratégicos, né, são setores estratégicos da economia. E como são setores muito específicos, que praticamente tem toda uma estrutura de trabalho diversificada, merecia que, né, um grupo de procuradores se aprofundasse nesses temas e pudesse entender de forma mais especializada como se dá essas relações, né? E, então, em decorrência disso, a CONATPA já avançou, já editou, a doutora Flávia e o grupo, né, de procuradores especializados editou uma recomendação para o Projeto Ouro Negro. O Projeto Ouro Negro é um projeto que envolve as atividades em plataforma, né, de exploração de petróleo nas águas jurisdicionais brasileiras, e também recomendação à ANTAC, né, que é a agência reguladora do setor, sobre as questões da Covid. Então, a gente tem tido retornos positivos, né, tanto do poder público, quanto também, né, dos players privados. Eu tenho visto, tenho observado, concordo nesse aspecto da busca de soluções, que realmente essas recomendações do Ministério Público do Trabalho, elas têm sido muito bem tratadas. E não só tratadas, como sempre, como posso dizer, desenvolvidas e melhorando. E a atuação dos procuradores, por a sua especialidade, tem se tornado muito importante para evitar o contágio. Às vezes a gente que atua do outro lado até fala, meu Deus, como é que vai resolver isso tudo? Mas quando para pensar, fala, realmente isso é uma questão bastante interessante, temos que verificar a possibilidade e a abertura do diálogo, que é muito importante. Enquanto essa questão que você falou sobre o número de tripulantes, etc., eu acho que tudo parte da premissa da análise da situação fática. Uma coisa ter o cartão de tripulação de segurança, outra é quando você vai fazer algum tipo de questão, é necessário o aumento. Eu costumo dizer, o empresário, ele não quer que ninguém se machuque, ele não quer ter nenhum tipo de problema, porque isso causa diretamente prejuízo a ele. Ou seja, ele não só quer preservar a vida, como também quer preservar a sua atividade. E por isso que você não vai querer nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de problema que ocorra a bordo, seja de um rebocador, seja de um navio de cabotagem, ou de apoio portuário, ou de uma plataforma. Parar um navio, parar uma plataforma é um custo muito alto, que é melhor você agir de acordo com o que é recomendável dentro das boas práticas do que você ter um problema. E isso a Marinha tem sido muito feliz com sua diretora de portos e costas, com os comandos de distrito naval, capitanias, realmente impondo e fazendo valer aquelas normas técnicas de uma forma muito positiva. Pelo menos eu tenho observado isso. Uma coisa, Augusto, a gente teve recentemente, falando sobre a parte portuária, essa medida provisória 945. E é uma medida que traz, segundo sua ementa, medidas protetivas ao trabalho portuário, né, ao setor portuário. E, no meu entendimento, ele tem uma destacada proteção ao TPA, o trabalhador portuário avulso, que não pode ser escalado, seja porque idade superior a 60 anos, seja porque tem uma doença pré-existente que pode trazer um maior risco a ele em relação ao Covid, ou todos os elementos que lá está dizendo, que tem a tosse com febre, tosse
bom, que possa ter eventualmente o Covid. E ele trouxe um interessante ponto, que foi a indenização compensatória mensal, que segundo lá, teve até uma discussão, eu compartilhei com alguns colegas seus, o questionamento, ele trazia 50% da média mensal. Ele só esqueceu de dizer que média mensal era essa, que era para ser tratado, mas no meu entendimento isso foi até um avanço social, porque agiu, diferente de outros setores, já determinando que não se houvesse o trabalho desse grupo de risco e prevendo também uma compensação, embora obviamente menor do que o efetivo trabalho, mas como você falou, o trabalhador ele quer trabalhar porque ele quer ganhar. De toda forma, ele tem que também pensar na segurança, que, óbvio, quando você está pensando no ganho, você não está pensando diretamente na segurança, porque nada vai acontecer, como sempre se pensa. Então, qual é a sua opinião sobre essa questão dessas medidas protetivas, essa indenização compensatória? Eu sei que você já andou estudando sobre isso bastante. Pois bom, primeira coisa, Pedro, essa medida provisória, ela tem uma premissa importante. Qual é? Considerar a atividade portuária como atividade essencial, né? Para mim, nunca houve dúvidas de que a atividade portuária é atividade essencial, mas ela não estava prevista na lei de greve, lá no artigo 10, naquela, né, relação de atividades essenciais, né? Então, a MP 945 expressamente coloca no artigo 10, agora eu não me lembro qual é o inciso, né? Atividade portuária como atividade essencial, né? E isso, provavelmente, quando acabar a pandemia, né, e voltarmos à normalidade, essa norma continuará na lei de greve, né, essa inclusão. Né? Para mim, é uma inclusão que deve ser permanente, deve se estabilizar, né? Então, isso sinaliza, pelo menos, né, por parte do governo federal, de que começa a enxergar o setor portuário de forma diferente, né, com a necessidade de desenvolver o setor, e isso vem aliado ao desenvolvimento da cabotagem, não há dúvidas. Me parece que, recentemente, a greve dos caminhoneiros, né, acendeu um alerta, né, no governo federal de que não podemos depender exclusivamente, respeitando, logicamente, né, a função importantíssima, né, do modal rodoviário, mas nós temos uma possibilidade de desenvolvimento, né, de transporte, de cabotagem super privilegiado, né, que nós não aproveitamos, né? E isso passa por melhoria das condições dos portos. Então, para mim, isso é um indicativo de que talvez, daqui para frente, a gente comece a enxergar o modal aquaviário com outros olhos, né? E a medida provisória, ela trouxe, essa medida 945, o objetivo dela, né, são dois objetivos. O principal, né, é explícito, como você falou, é proteger o trabalhador, né? Eu acho até que o objetivo principal né, não deixar haver solução de continuidade na atividade portuária. Concordo. Né? E, em segundo momento, em função, né, dessa questão primeira, é proteger o trabalhador que se enquadra em alguma daquelas hipóteses do artigo 2º. Você até elencou algumas, ali são basicamente 4 hipóteses, né, que nós temos. Né? A hipótese do trabalhador que tem os sintomas, né? O trabalhador que convive no âmbito familiar com pessoas que foram diagnosticadas ou desenvolvem os sintomas, as trabalhadoras grávidas e lactantes, na verdade são 5, né? O trabalhador com a idade, né, de 60 anos ou mais, o legalmente idoso, e ao trabalhador que tem alguma comorbidade, né? E isso tem gerado, né, como, né, a gente tem observado, muitos questionamentos dos sindicatos para flexibilizar um pouco esses critérios estabelecidos na legislação, argumentando de que o trabalhador
tem 60 anos, né? Então não necessariamente é um critério objetivo. Se ele não tiver com o seu ASO negativo, ele pode trabalhar, ou que tem alguma comorbidade. Eu parto da seguinte premissa, né? E isso foi muito debatido na CONATPA, né? Ninguém sabe ao certo quais são as consequências desse vírus, né? Os cientistas, que estão se debruçando nos mais diversos institutos e centros de controle de doenças, ainda estão, né, aprendendo os efeitos, né, da Covid-19. Ainda não ficou muito claro, né? Então, parece que o governo federal adotou o princípio da precaução, que é um princípio do direito ambiental. Se nós não sabemos exatamente quais são as consequências, né, daquela ação, ou no nosso caso do vírus, né, do coronavírus, do novo coronavírus, é melhor precaver, né, e tirar aquelas pessoas, né, de um possível ambiente de contágio, prevenindo a própria contaminação, né, a contaminação dos familiares, porque esse trabalhador vai depois voltar para o seu lar, e da sociedade como um todo, porque ele vai conviver com outras pessoas. É verdade. Né? Então, o que o governo fez foi aplicar esse princípio, né, e estabeleceu as hipóteses. Né? A gente discutiu isso com algumas mediações que fizemos lá no âmbito do Espírito Santo. Eu tenho participado lá com o Dr. Stanislau, com os sindicatos, dos trabalhadores, dos operadores, de que, né, é uma questão objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, mas por não conhecermos os efeitos, as consequências, né, flexibilizar isso é um risco. Né? E eu trago ainda a questão, é um risco para a sociedade como um todo, porque, né, a gente não tem capacidade, né, a gente como Brasil, né, nas nossas condições econômicas, né, estamos talvez em um pouco de melhores condições que países avançados como os Estados Unidos, e também não tem demonstrado capacidade de atender adequadamente todas as pessoas que precisam de um internamento, né, no sistema de saúde, público ou privado, né? É verdade. Então, é melhor precaver, né, se essas são as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, dos órgãos, né, de saúde estadual, federal e municipal. Né? Então, é uma posição minha, né, e é uma posição que eu acho que a CONATPA também adota, de não flexibilizar essas questões, né, que estão ali previstas, né, na MP. Uhum. Né? E para minimizar os efeitos, Pedro, o governo avançou numa questão que sempre foi muito debatida entre os atores sociais, né, que é a questão da renda mínima. Não estou dizendo que essa indenização compensatória é a renda mínima da Convenção 137 da OIT, não é, né? Mas é inspirada nela. Né? Se o trabalhador está proibido, né, por um ato do Estado de trabalhar, ele deve ter uma renda mínima compensatória para se manter nesse período em que ele vai estar proibido de ser escalado, de concorrer à escala. Né? Olhando para as outras medidas provisórias, né, talvez o trabalhador portuário tenha tido um tratamento diferenciado, até um pouco numa posição, né, não gosto de usar o termo, mas em melhores condições, né? Entendi, os trabalhadores que vão ganhar R$600 ou que vão ter 75% das suas... E vejam, né, na MP 936, né, e nas outras MPs, até a impossibilidade de acordo, porque numa relação que é assimétrica, né, não há acordo individual entre o trabalhador, né, e o empregador de redução de jornada e redução de salário. Isso ficou, né, demonstrado praticamente, apesar da decisão do Supremo, né, que deu privilégio ao acordo
individual, a gente sabe que no mundo real não há essa possibilidade de acordo em condições de igualdade, né? Então, o trabalhador portuário, é lógico que tem a questão do percentual dos 50%, né? Talvez seja um percentual baixo, né? Aí é uma questão de discricionariedade do Estado, né? Também não ficou claro, você falou muito bem, quais são os critérios para estabelecer... Cálculo, né? Exatamente, né? Ele falou a remuneração, a base de cálculo ele até falou que a remuneração nos últimos 6 meses... A média mensal recebida nos últimos 6 meses. Isso, aí... mas quais são os critérios para se aplicar? E isso para ser distribuído entre os operadores portuários? Isso precisa de uma regulamentação. A gente sabe que os ógmos, junto com os operadores portuários, os ógmos estão correndo atrás, estão, vamos dizer, operacionalizando isso, né, essa questão, né, de uma forma, me parece que até adequada em vários portos, né, mas tem essas questões que causam, né, dúvidas. Então, o trabalhador ele vai ter uma perda, né, inevitavelmente, com essa renda, né, que foi essa renda indenizatória, compensatória que foi estabelecida, né, mas é uma medida de compensação, né, enfim. Isso não sai também, Pedro, isso de uma forma ou de outra, aparentemente pode-se entender que é um ônus para o operador portuário, né, mas isso vai ser contornado, né, com outras medidas, né, de reequilíbrio, né, de contrato administrativo, se o operador portuário precisar contratar trabalhadores com vínculo por prazo determinado, com base no artigo 4º, isso onerar o contrato administrativo lá de concessão, arrendamento, né, e o operador portuário do cais público pode ter abatimento nas suas taxas. Então, quem, no final das contas, acaba suportando esse ônus é o Estado, de uma forma ou de outra. Quer dizer, na verdade, vai haver, né, um compartilhamento dessa indenização entre o setor privado e o setor público. Eu analisei. Bom, a gente não sabe como vai ser essa negociação de reequilíbrio. E também não sabe como é que... Abater do lucro líquido, não sabe nem se vai ter lucro líquido, efetivamente. Mas é uma medida de compensação, de qualquer forma. Me parece que essas questões têm que ser regulamentadas, né? Para ficar bem claro. Vamos ver nem sabe se a MP vai virar lei ou não. Mas, divagando, eu sei que você é um acadêmico que gosta de filosofar também. O Alexander Lopes Pinto, grande amigo meu, ele trouxe uma pergunta, agradecendo também a presença do Dr. Anselmo, Dr. Gerson, que também é um oficial de náutica do CIAGA, trabalha embarcado e é advogado, tal como o Beckman, que também é assim. O Alexander trouxe uma questão que eu acho, no mínimo, interessante para filosofar. Não existe resposta, que ele falou, épocas excepcionais não demandam medidas excepcionais? Não seria o caso de se positivar a excepcionalidade da flexibilização da jornada e, no mínimo, mitigar a judicialização futura do tema? Isso, obviamente, considerando, e eu também até acho que possa vir a ser no futuro isso, aparecimento de novas pandemias, ou seja, de novos isolamentos, de novas situações que, como você muito bem colocou, há 100 anos atrás aconteceu, e para a gente é extraordinária. Mas será que meus filhos e meus netos não vão ser um pouco mais frequentes? O que você acha disso? E é filosofia total isso. Mais ou menos, porque essa MP 945 já tem mais de 100 emendas. Né? E uma dessas emendas, né, se não me falha, agora eu não sei de quem é a emenda, de qual parlamentar mas ele prevê expressamente a pandemia, né, da Covid como excepcionalidade, né, que justifica aí a dobra, né, do trabalho. Né? É uma saída que seria possível. Né? Por quê? Porque, como você bem falou, é uma situação excepcional. Assim, eu não sou
contra excepcionalidade, porque ela está prevista na Lei 9.719, né? Mas o termo excepcionalidade, né, já diz tudo, é algo que é excepcional. Você não pode transformar a excepcionalidade em algo que é usual, algo que ocorre na normalidade, né? Tanto isso é verdade que se estabeleceu que as excepcionalidades que permitem a dobra devem ser firmadas por instrumento coletivo de trabalho, né? Então, né, o legislador já permitiu isso, né? Então, tem essa emenda que inclui especificamente a Covid-19, poderia ser, assim, genérica, né? Uma pandemia. Se pensa, e isso, assim, filosofando não, mas existe uma expectativa de termos uma pandemia a cada 10 anos, né? Isso são os estudiosos, nesse livro que eu li, né? Eu li, inclusive, há uns 4 ou 5 anos atrás, né? Fui reler de novo agora, né? Para escrever os artigos que eu estou escrevendo. E o autor, ele expressamente fala isso, né? De que há expectativa de termos pandemias a cada 10 anos, né? E essa pandemia da Covid é algo que nunca ninguém pensou, né? De que ela poderia ter esse impacto na sociedade, né? E a gente tem que pensar nas próximas pandemias, né? E tomar medidas que, né, em vários setores, né, que previnam, né, esse impacto negativo como algo que jamais teria sido pensado. Eu acho que a gente deve pensar como sociedade de que o que nós estamos vivendo hoje pode se repetir, né? E se nós, né, nos prevenirmos, talvez não tenhamos esse impacto todo, né? Inclusive no setor portuário, né? E algumas medidas causam realmente uma preocupação aos trabalhadores. Não sei se você vai perguntar ou não sobre o artigo 4º, né, da MP, então vou deixar você perguntar. Né? Só um parênteses sobre essa questão do impacto. Hoje se discute muito sobre meios autônomos de navegação, portos autônomos, e felizmente ou infelizmente, não tem uma opinião, isso tudo é um estudo, até porque toda essa questão está sendo estudada. A única forma de não ter impacto talvez seja não ter humano, mas não ter humano também você acaba com a raça humana. Como é que vai ser? Não sei. Mas pode falar. Eu escrevi um artigo sobre navios autônomos, né, e os impactos, né? Depois eu vou até te mandar esse artigo. Acho que foi publicado na Revista dos Tribunais, eu não tenho certeza agora. Eu assisti uma palestra sua sobre isso. Eu estou começando a estudar isso com mais profundidade, esses efeitos, né, da revolução, da indústria 4.0. Eu tenho um artigo escrito com o Lucas Rênio sobre os terminais, os portos, né, autônomos, né, os portos fantasmas, que foi publicado, me parece, na revista do TST. Né, e esse de navios também, né, é um tema que eu acho importante, porque, né, se nós pensarmos nos navios autônomos, não são os navios automatizados. Os navios automatizados é da época que eu comecei na Marinha Mercante, lá em 1988. Né? Nós temos os navios prevendo-se, né, a IMO já está prevendo para 2030, alguns preveem em menos tempo ter navios sem tripulação, né, a bordo, e sem tripulação em terra, controlando autonomamente como se for a distância, como se fosse um drone. Isso também já existe. A expectativa é para 2030, são 10 anos daqui para frente. É muito breve, né, e isso vai impactar, né, o mercado de trabalho dos aquaviários. Né? Sem dúvida. E interessante que a IMO, numa reunião recente, acho que é de 2 ou 3 anos, agora não me sei exatamente qual foi a reunião da Assembleia, que disse assim, por enquanto, os marítimos são necessários. Esse por enquanto chama atenção, né? Dizendo assim, olha, os marítimos são necessários. Ela não usou, os marítimos são necessários para tripular os navios. Ela usou, por enquanto, os marítimos ainda são necessários. Né?
E aí a gente se preocupa porque, né, uma das grandes questões da OIT, né, é o trabalho decente a bordo dos navios. E talvez alguns, né, filosofando vão dizer, ora, se vocês querem trabalho decente a bordo do navio, vamos tirar os trabalhadores dessa situação, que é uma situação, vamos dizer, agressiva para o convívio das pessoas, é uma atividade de risco e tudo mais, né? Vamos tirar a pessoa humana, assim a gente não vai ter problema, né? Essa discussão vai vir, né? Vai. Mais cedo ou mais tarde. Vai. Registrar o Leandro Alves, um grande abraço a ele. Ele falou que quer o artigo. Assim que você compartilhar, quem quiser pode falar comigo, ou mandando e-mail, ou então no meu Instagram, @Camon22, ou o Instagram do Dr. Augusto, que é Augusto Meirinho, não é isso? Olha, eu sou tão novo no Instagram que eu não sei. É @Augusto Grieco. Né? Eu acho que é isso. Mas, de qualquer forma, só pedir que eu também mando, ele vai mandar para mim, eu mando. A professora Eliane, na MLOL também, Marcelo. Mas essa Revolução 4.0 ela é muito interessante. Já tem vários testes, a Svitzer mesmo fez um rebocador remoto, que não é autônomo, ele trabalha remoto. Eu acredito, claro, porque a gente vê o futuro, mas eu sou um pouco cético à não necessidade do aquaviário. Eu ainda acredito no fator humano, de modo geral, para tudo. Mas, entrando nessa questão do artigo 4º da MP 945, o artigo 4 ele traz a possibilidade de, havendo disponibilidade de trabalhador portuário avulso, para atendimento às requisições, os operadores poderão contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado para a realização de todos os serviços. E ele traz, o que eu achei interessante é que o artigo 1º, o parágrafo 1º, ele traz as causas de disponibilidade, também falando de greve, movimento de paralisação e operação padrão. E limita, ao mesmo tempo, essa contratação a 12 meses. E aí, Augusto, fazendo um paralelo a isso, a gente tem aquela discussão que já se teve no passado sobre a necessidade do trabalhador que venha a ser contratado, ele com vínculo, ser registrado no órgão. E, então, eu pergunto, eu sei que você escreveu, um spoiler, vai sair na revista da OAB do Espírito Santo, se não me engano, um artigo seu sobre isso. E aí eu te pergunto, como é que você acha que está essa questão MP 945, as decisões passadas, e aproveitando o gancho, se der tempo, a gente tem 8 minutos, a doutora Maria Gontijo fez uma pergunta muito interessante, que é qual a perspectiva quanto ao futuro dos trabalhadores portuários avulsos? Como capacitar e mudar o modelo tal qual como os portos da Europa na esteira das convenções da OIT. Então é um gancho bem grande, a gente tem aí 8 minutos. 8 minutos, acho que a gente pode fazer uma nova live, né? Depois, para tratar desse tema. Assim, o artigo 4º, Pedro e caríssimos, ele se choca com os princípios da Lei 12.815, quanto se trata da contratação com vínculo empregatício. Né? Por quê? Primeiro, a contratação com vínculo empregatício ela deve se dar dentro do sistema ógmo. Né? E a legislação fala em exclusividade aos trabalhadores registrados. Nós temos os registrados e temos os cadastrados. Né? Então, a exclusividade é para os trabalhadores registrados. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, né, quando a Convenção 137 ela foi ratificada pelo Brasil na década de 90, é de que essa exclusividade deveria ser interpretada como prioridade, né, para permitir também que os cadastrados tivessem acesso ao emprego. Porque esse é o objetivo da Convenção 137, assegurar um trabalho permanente aos trabalhadores portuários que vão perder oportunidade de trabalho em decorrência da mecanização, da automação. Esse é o espírito da Convenção 137. Né? Então,
a Lei 12.815, a Lei de Modernização dos Portos, 8.630 anteriormente, estabeleceu uma reserva de mercado, né? E a contratação tem que ser por prazo indeterminado. O que a MP 945 fez, e isso que está trazendo preocupação aos sindicatos, aos trabalhadores, é uma flexibilização dessa regra, né? Permitindo a livre contratação, né, de trabalhadores fora do sistema com prazo determinado, né? E então a pergunta é, essa liberalização do artigo 4º, ela coloca em risco o sistema de trabalho portuário da Lei 12.815, né? Esse é um questionamento importante, né? Primeiro, eu acho que 12 meses para contratação talvez tenha sido uma elasticidade exagerada, né? Porque a MP, em tese, ela vai viger por 120 dias. Né? Se pensa nos efeitos da pandemia de 120 dias podendo ser prorrogado, né? Então, talvez, né, o prazo de 12 meses esteja um pouco fora dessa anormalidade, né? Mas, enfim, foi discricionariedade do poder público, né? E, né, o livremente também, né, nesse momento de excepcionalidade, né, se for restrito exatamente à inexistência de trabalhadores por causa, né, do bloqueio deles, e se ficar respeitado ao momento da pandemia, né, talvez, né, essa excepcionalidade se justifique. Né? O que se preocupa, o que me parece que é relevante, a preocupação, é de se estender, tornar a exceção a regra para o futuro, né? Como se fosse assim um balão de ensaio, e no futuro liberar, né, para contar. Me parece que ainda é importante, né, assegurar o trabalho permanente, a reserva de mercado para os trabalhadores portuários avulsos. Não sei o que vai acontecer daqui a 15, 20 anos, se nós teremos uma nova sistemática de contratação. Mas, por enquanto, me parece que se justifica. Né? É verdade. E a questão problemática também, eu sei que vai, né, estourar o tempo, é a questão do fura-greve, né, do parágrafo 1º. Né? Essa é uma questão que, né, em tese, o fura-greve é um ato antissindical. Né? E nós teríamos um ato antissindical previsto na lei. Né? Assim, na lei não, na MP. Uhum. Né? De possibilitar a contratação, né, de trabalhadores quando eles estiverem exercendo o seu legítimo direito de greve. Né? Talvez a saída seja na própria premissa que eu comecei a falar, de considerar, por exemplo, a atividade portuária como essencial. Quando eu estabeleço a atividade portuária como essencial, eu trago uma série de limitações aos sindicatos para deflagrar greve, inclusive trazendo a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar o dissídio de greve, com base no artigo 114, parágrafo 3º da Constituição, né, para um controle maior aí do risco à sociedade. Né? Então, talvez o fura-greve fosse desnecessário, essa previsão da greve como permitir a livre contratação. Claro. Bom, é sempre um prazer te ouvir, já tive a oportunidade algumas vezes, e como foi comprovado, realmente, os conteúdos muito, muito interessantes. Augusto, realmente só tenho de agradecer. Infelizmente, a gente tem mais 3 minutos, temos que entrar no final da nossa questão, tem a questão da multifuncionalidade, a contratação, tudo isso é muito complicado, tem muito pano para manga, já fica desde já convidado a uma nova live para a gente continuar tratando dessas questões. Te agradecer, falar que na quarta-feira a gente vai ter uma live com o Gustavo Lopes sobre os impactos econômicos no setor marítimo, offshore e naval, economista. A sua tese de mestrado foi sobre isso. E te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui a ensinar a gente sobre esses elementos. Você fica 2 minutos antes de cair a live para falar sobre o que você quiser. Fique à vontade, meu amigo. Um grande abraço. Bom, Pedro, eu quero agradecer o seu convite, muito gentil. Né? Para mim foi um prazer, né? Não é inconveniente nenhum. Eu estou aqui
né, com o maior prazer. Eu não consegui ver as perguntas e quem entrou, porque eu coloco, né, o meu celular dentro de uma caixinha de chá para ele ficar, né, em pé e eu poder, né, não ficar segurando ele. Enfim, não tenho tripé, eu sou neófito, né, nessa rede social. Então, né, fico à disposição se quiser fazer uma nova live sobre esses outros temas. Para mim será um prazer. Né, eu agradeço aí, né, quem entrou, quem fez as perguntas, né, eventualmente se eu não tiver respondido, fico à disposição também, né, pode me mandar as perguntas e que a gente debate depois, e desejo aí todos, né, um sucesso, que se cuidem, né, isso é muito importante nesse período. E estou à disposição sempre, Pedro. Muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado, é um grande prazer. E parabéns pelo trabalho que você e todos têm se desenvolvido dentro dessa área que tem sido, sem dúvida, vanguardista e digno de nota por todos os setores da indústria, pelo menos os setores que eu trabalho. Só ouço elogios absolutamente a todo momento. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Vai cair. Tchau, tchau. Daqui a 3 segundos vai cair. Eita, então vamos desligando por aqui. Forte abraço a